Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem com você, tudo bem com sua família? Chegamos aqui a Êxodo capítulo 3, amém? Moisés vai ter uma visão e Deus vai falar com ele por meio de uma sarça ardente. Sarça é um arbusto, né? E isso era muito comum, esses arbustos no deserto pegarem fogo, mas eles se consumiam rapidamente, ficava somente o torrão ali, né? E essa visão era diferente, porque esse arbusto ele se queimava, mas não se consumia. Vamos ver aqui. Lembre-se que Moisés já está com 80 anos. Então diz assim, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse mais o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Feruzeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimidos. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eita, glória a Deus! Olha só, Deus, ele vai aparecer a Moisés numa teofania. O irmão Kenneth Hagin, ele fala no seu livro Eu Creio em Visões, de vários tipos de visões, amém? Ele vai falar a visão que você tem somente uma percepção no seu espírito e é como se o mundo espiritual abrisse e você pudesse enxergar, né, essa, vamos dizer assim, esse reino espiritual. Existe o êxtase, que é como Paulo teve um êxtase no caminho para Damasco, quando ele caiu do cavalo. Pedro, quando estava em Jope e foi orar, teve um êxtase, amém? É uma abertura do mundo espiritual, os sentidos ficam suspensos e você começa a ter, vamos dizer assim, comunicação com o mundo espiritual. Mais ou menos isso aqui, né? Moisés aqui, ele tem apenas a percepção, não fica em êxtase e os seus sentidos não são suspensos, né? Então, já com Pedro e Paulo, não, é mais profunda. E existe uma terceira opção, que é quando Jesus aparece e fala diretamente com a pessoa. Paulo passou por isso também, né? As visitas de Jesus que ele recebeu no livro de Atos. Então é muito importante nós entendermos isso e entendermos que isso ainda não passou. Agora presta atenção, é muito raro visões verdadeiras, genuínas da parte de Deus. Por quê? Porque nós temos a palavra, porque nós temos o Espírito. Se Deus for nos guiar sempre de forma espetacular e por visões, ele vai, vamos dizer assim, fragilizar e desmerecer o testemunho interior, que é a forma, vamos dizer assim, mais habitual que Deus usa para guiar. E por que essa é a forma? Porque os homens não penetram muito nessa questão dos dons espirituais e do reino do Espírito. Felizmente, nós ficamos muito na superfície, né? O profeta Jeremias, ele é convidado a ter experiências com Deus e ele vai ter também visões. Nós vemos também os profetas fazendo coisas maravilhosas e extraordinárias. Por quê? Porque eles tinham visões. Então, a palavra de Deus diz que sem visão o seu povo se corrompe. Porém, nós temos a palavra de Deus
que, vamos dizer assim, do reino do Espírito é algo que nós temos de material, para que nós possamos conhecer a vontade de Deus e, através do seu poder, realizarmos a sua vontade. Então, Deus vê o sofrimento do seu povo e Deus desce, mas ele não desce diretamente. Ele desce a Moisés e, através de Moisés, ele vai fazer com que o seu povo seja livre. Sempre Deus vai utilizar alguém para socorrer um outro alguém. A pergunta é, você está preparado para Deus descer até você, ele lhe comissionar com uma missão? Então, pela palavra de Deus, nós já somos comissionados a ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por que é que muitos de nós não estão indo? Porque muitas vezes nós colocamos dificuldades, muitas vezes nós queremos racionalizar o ir, muitas vezes nós queremos entender, como Moisés aqui, ele vai também racionalizar, ele vai dar desculpas, mas racionalização, dar desculpas, isso não serve para Deus. Deus precisa cumprir o seu propósito e no propósito de Deus existem pessoas que ele precisa usar e essas pessoas é melhor submeter do que sacrificar. Então, Deus aparece de uma forma sobrenatural em algo que era comum. Sabia que Deus vai falar comigo e contigo através de coisas comuns, mas de forma sobrenatural, que nós vamos entender o seu propósito para a nossa vida? Então, Moisés tinha passado 40 anos no palácio e ele tinha convicção de que Deus ia levantar ele como libertador. Então, ele coloca os pés pelas mãos e age antes do tempo, vai no braço da carne e se frustra. E ele vai passar 40 anos no deserto. E quando ele está com 80 anos, vida bem normal, é aí que Deus se apresenta. Aqui, Deus fala com ele e fala através de uma sarça, que ele vê algo interessante, uma sarça que está pegando fogo, mas aquela sarça não se consome. E quando ele vai se aproximar, Deus chega e diz, Moisés, Moisés. Você já percebeu Deus chamando seu nome 2 vezes? Isso é algo, vamos dizer assim, de atenção. Mas isso é algo também de muita importância. Não tenha medo quando Deus lhe comissionar a fazer algo. Deus se responsabiliza por aquilo que ele manda. Amém? Deus financia aquele que ele manda. Deus dá capacidade para aquilo que ele manda. Tão somente seja fiel à palavra de Deus. Tão somente seja fiel ao chamado de Deus. E é algo que vai acontecendo paulatinamente. Nós vamos ver através do chamado de Moisés, Deus trazendo para ele convicções, vez após vez, mostrando fato após fato, como é que Moisés ele vai cumprir o seu propósito e o seu chamado. E nós vamos ter assim, como tivemos, estudando a vida de José, muitos aprendizados, nós vamos ter também estudando a vida de Moisés. Amém? Quando Deus diz assim, olha, versículo 9, conheço-lhe o sofrimento. Esse conhecer, perceber, distinguir, reconhecer, ter conhecimento, estar familiarizado. Deus sabia de tudo, mas Deus, ele estava esperando o seu povo se voltar para ele. Deus estava esperando o tempo certo de agir e o tempo certo de agir chegou. Ei, irmãos, Deus está esperando homens e mulheres que vão se consagrar a ele de tal forma que ele vai poder confiar e usar esses homens para a glória do seu nome. Deus é muito ousado na confiança, mas ele não confia, vamos dizer assim, meramente no homem, mas ele confia na capacitação e na unção que ele vai colocar na vida daquele homem ou daquela mulher. Então se prepare, porque nesses dias do fim, Deus está levantando homens e mulheres. E com certeza Deus quer levantar você, Deus quer levantar a mim, se tão somente nós ficarmos firmes no propósito. Eu estava vendo o pastor Edilson de Lira e ele colocou uma frase bem interessante. Ele diz assim, fidelidade é você permanecer fiel, fazendo o que foi chamado para fazer, depois que passa a empolgação. E o chamado de Deus não tem nada a ver com empolgação. A visão de Deus não tem nada a ver com empolgação. A visão de Deus é algo que precisa ser feito, que precisa ser cumprido, que precisa ser executado. E Deus conta comigo, Deus conta contigo, para que nós venhamos a fazer toda a sua vontade, como Jesus fez toda a sua vontade, como Paulo fez toda a sua vontade. Eu e você precisamos nos levantar pelo Espírito e pela palavra para realizar toda a vontade de Deus. Amém?
Leia a Bíblia. Nós estamos lendo Êxodo. Começa a ler no capítulo 1, vai até o 40, quando terminar, volta e lê novamente. E nós vamos aprender grandes coisas através desse homem de Deus chamado Moisés. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível e que Deus te abençoe em nome de Jesus.